Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Eduardo Bolsonaro. Quem apoia ele já deixa o seu like, a sua inscrição e não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os vídeos, os nossos vídeos aí. Pessoal, seu comentário, sua opinião é muito importante no final do vídeo, então não se esqueçam de comentar. Quem não tiver um comentário, só deixa um boa tarde, um bom dia aí, um oi, já para esse vídeo chegar para mais pessoas. Esse vídeo aqui do Eduardo está bombástico, então assista até o final. Da Câmara é que vai dizer. Agora, se ele não reconhece essa situação de perseguição, se ele prefere cerrar fileiras com esse regime, aí ele tem que arcar com as consequências disso tudo. Porque não é admissível que hoje, depois da pandemia, que nós vimos que existe uma maneira de você exercer o mandato de maneira virtual, de maneira não presencial, lá fisicamente no Congresso Nacional, que não seja aberto essa possibilidade, né, para mim. Eu acho que todo mundo está vendo a perseguição que eu estou sofrendo. O Lindbergh agora virou o líder do PT, né, ele pede policiamento reforçado, Alexandre de Moraes junto com o PGR vão lá e colocam mais policiais na casa do Bolsonaro. Vocês acham razoável eu pedir um policiamento mais reforçado, sei lá, na casa do Lula ou qualquer outra pessoa que foi presa do regime do PT no passado? É óbvio que não. É para isso que existe a justiça, para ela ser imparcial. Mas a todo momento, Alexandre de Moraes ele dobra a aposta, ele quer se mostrar intransigente, né, quer se mostrar poderoso. Então a gente vai ver até onde essa situação vai levar. Deputado, só para concluir essa questão dos assessores para a gente compreender, porque essa questão do mandato do senhor também é algo muito que se questiona por aqui. O senhor disse que despacha com eles, o senhor está exercendo na sua avaliação o seu mandato. Os assessores parlamentares são contratados para assessorar o parlamentar no dia a dia dos trabalhos, na questão do plenário, dos projetos apresentados, tudo que envolve ali o mandato parlamentar. O senhor entende que as suas ações aí nos Estados Unidos, elas são pertinentes ao mandato de um deputado no Brasil? É isso que o eleitor de São Paulo, que elegeu o senhor primeiro com a maioria dos votos numa eleição, depois caiu um pouquinho, mas o senhor também está ali no ranking dos mais votados. Acho que o terceiro mais votado, se eu não me engano agora. Era isso que a população de São Paulo esperava do seu mandato? Com certeza, ela espera a luta pela liberdade, ela espera não abaixar a cabeça para ditadores, ela espera que eu não venha a compor com esse atual regime. É por isso que eu não paro de ganhar seguidor nas redes sociais. Eu estou explodindo de seguidor, eu nunca ganhei tanto seguidor em tanta velocidade nas redes sociais. Agora, os meus assessores, não é justo, por conta de uma perseguição, uma injustiça que o seu deputado está sofrendo, que eles venham da noite para o dia perder o salário. Os meus assessores ficarão empregados enquanto eu tiver a possibilidade de manter o meu salário. Se eu pudesse, eu dobrava o salário deles, porque são pessoas corajosas. Só de estarem trabalhando comigo, isso já demonstra coragem. Ou vocês acham que eles não estão sofrendo risco de terem busca e apreensão? O Fishing Expedition. Vamos lá, pegar o celular deles aqui, vamos ver o que tem aqui. Como fizeram, por exemplo, com meu pai, né, que pegaram do CID, pegaram de outras pessoas. Então, né, eu concordo que não é uma situação ideal, mas não é nem um pouco justo você demitir uma pessoa da noite para o dia porque simplesmente o deputado deles está sendo perseguido. Eu acho que o ideal é a gente pressionar o Hugo Mota para, né, que seja dada uma solução. A solução tecnológica já existe. Eu consigo perfeitamente exercer o meu mandato, consigo fazer participação nas comissões, como participei agora, a convite do deputado Coronel Meira, na Comissão de Segurança Pública, para falar de perseguição às pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Então as ferramentas já existem, né? Se optarem por não reconhecer a minha perseguição, mais uma vez, aí vai da responsabilidade de cada um. Deputado, qual é a sua situação formal hoje nos Estados Unidos? Eu aqui nos Estados Unidos eu estou legalmente. Eu não entro em detalhes, a pergunta é sobre o visto e etc. Isso, exatamente. Se é a necessidade de pedir um green card... Me permita, Neila, eu não tenho como expor isso daí, porque eu sei que eu estou altamente vigiado, né? Certamente nesse momento tem gente da Polícia Federal nos assistindo, né? A gente chama carinhosamente de Gestapo do Alexandre de Moraes, porque é uma polícia política, né? Não se confunde com o restante da Polícia Federal. Então essas pessoas estão de olho para ver o que elas podem fazer para minar, para complicar a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então não posso dar munição para eles fazerem isso. Cito como exemplo do que eu estou falando, ano passado, em 2024, com uma delegação de parlamentares, nós fomos ao Parlamento Europeu fazer denúncias de violação de direitos humanos, né? Morte do Clesão,
prisão da Débora e etc. Eu participei nessa viagem de um Space no X, do Mário Naufa, né? É um australiano que mora lá no Oriente Médio. Quando eu retornei ao Brasil, tinha um relatório da Polícia Federal feito com base nessa minha participação no Space no X. Então essas pessoas estão altamente, né, buscando o pelo em ovo, né, usando da sua criatividade para tentar me prejudicar. Então nesse ponto da minha estadia aqui nos Estados Unidos, podem ficar tranquilos, estou 100% legal, consigo me manter aqui durante um bom tempo ainda, mas permitam-me não abrir detalhes. Só porque a dúvida, se você me permite, Neila, complementar, Sim. é porque o senhor já disse algumas vezes que o senhor é como se fosse assim um asilado político, né? O senhor saiu do Brasil porque o senhor entende que se voltar há uma perseguição política do judiciário com relação ao senhor. Esse termo não, entendo, não. Mas esse termo não há é um termo figurativo, digamos assim. O senhor não está aí como asilado. Acho que a pergunta que a gente queria fazer para o senhor você fala debaixo de asilo? Isso. Andresa, me permita aqui repetir a resposta. Estou legalmente nos Estados Unidos, não abro detalhes sobre quais condições, até porque também, né, se eu o fizesse, isso poderia até implicar em represálias contra a minha família. Como eu vi que o regime está disposto até a congelar as contas bancárias da minha esposa, que não é um agente político, não me sustenta, não tem relação nenhuma comigo nesse ponto, né? Eu não posso passar detalhes para vocês sobre isso. O que eu posso dizer apenas é que eu estou legalmente aqui no território americano. Mas as contas da sua esposa, da Heloísa, não foram congeladas? Foram congeladas. Ela abre aqui o app dela, né? O Banco do Brasil, ela não consegue fazer nenhum tipo de transferência nem nada, nem movimentar a conta dela. Certo. Eu queria perguntar sobre a sua relação com o seu pai, mas não é sobre como é a relação. Eu só queria saber quando foi a última vez que vocês conversaram. Foi antes de eu viajar aqui no Carnaval para os Estados Unidos. Nem eu me recordo, né, exatamente qual foi o último dia e etc. Antes de eu viajar aqui para os Estados Unidos, foi a última vez. Não houve, eu não vou me lembrar, vou até pedir para a produção me lembrar também, qual foi a data daquelas conversas que acabaram vazando do relatório da Polícia Federal. As conversas foram depois. Foram depois. Eu estou falando, se eu entendi correto a pergunta, foi a última vez que eu estive pessoalmente com meu pai, foi antes do Carnaval, né? Então, meados de fevereiro, provavelmente. As conversas foram depois. Eu já estava aqui nos Estados Unidos. O último momento, então, de conversa foram esses momentos que foram descobertos aí revelados pela Polícia Federal nesse relatório, enfim, que inclui... Foram vazados, né? São conversas pessoais de pai para filho, né? Foram vazados pela Polícia Federal. Eu não vejo motivo nenhum para você ter que expor esse tipo de coisa, né? Tem ali, é claro, eu conversando com meu pai de uma maneira não muito educada, não é o meu perfil, normalmente eu trato meu pai até por senhor e etc, mas naquele momento, né, como dois homens que nós somos, e entre nós não tem frescura também, eu estava dando uma sacolejada nele, utilizei algumas palavras fortes, obviamente não gostaria que isso daí viesse a público, mas, né, a Polícia Federal, como é um aparelho do Estado político, ela vazou de propósito para gerar constrangimento e também uma cortina de fumaça naquilo que interessa, né? Os assuntos do Brasil são outros, não a conversa do pai com o filho. Deputado, essa conversa que o senhor teve já virou até aquelas letrinhas lá que o senhor falou, já virou camiseta, boné aqui no Brasil, não sei se o senhor está acompanhando. O senhor diria que o senhor está exausto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Toda semana que vem para Washington, D.C. Aquilo foi uma explosão de um momento ou já não era um sinal de exaustão dessa sua peregrinação aí pelos Estados Unidos? Eu não consigo ler daqui, Andresa. Eu não consigo ler daqui a conversa. Não, essa conversa é só para ilustrar para quem está acompanhando a gente. A minha pergunta aqueles termos que o senhor usou com o seu pai naquele momento, o senhor estava zangado, mas a gente não pode ler como uma exaustão do senhor, desse papel que o senhor está fazendo aí. Não, muito pelo contrário, era energia alta, né? Era dando aquela sacolejada lá, uns tapas na cara do Rocky Balboa. Não tem amanhã não, vambora, o caminho é por aqui. É isso daqui que é o certo, não se deixe levar por esse outro caminho. Né? Basicamente isso aí que eu falei, óbvio. Usei alguns palavrões, algumas palavras duras. Os nossos opositores aproveitam para cair em cima disso. Olha lá, a família brasileira, etc. Mas entre nós não tem frescura, não tem hipocrisia. É uma conversa entre dois homens, né? Como tem que ser, às vezes, com pai e com filho que estão lutando pela liberdade. Eu acho que dificilmente algum outro brasileiro passou por uma situação semelhante, a não ser aí o pessoal perseguido pelo Alexandre de Moraes, mas é uma situação onde o estresse fica alto,
né? Por vezes acontece esse tipo de explosão. Nessas conversas, deputado, os senhores falam também sobre o governador de São Paulo, Tarcísio. Eu só queria saber se existe, eu vou usar um termo ciúmes, mas não era essa palavra, assim, se existe um ciúme ou um temor desse holofote que está cada dia crescendo mais sobre o Tarcísio e saindo um pouco da família Bolsonaro. Existe um temor desse holofote sobre o Tarcísio? Olha, não é nenhum temor, né? A questão é que não é o momento de você tratar de eleição. A gente, semana que vem, estamos o quê? A 4 dias do início do julgamento, 4 dias do início do julgamento. Então não é o momento de você tratar de sucessão presidencial, né? De você colocar, como se diz no popular, né? A carroça na frente dos cavalos. E aí a gente começa a se perguntar, as pessoas, e aí eu separo muito bem, tá? Eu não vi nenhum movimento do Tarcísio pessoalmente nesse sentido, pelo menos não publicamente. As pessoas, ao que parece, algumas, né, elas estão buscando tirar proveito de um momento de fragilidade do presidente Bolsonaro, que todo mundo sabe que não tem um julgamento justo, né, porque não tem nexo causal nenhum que o conecte ao 8 de janeiro, sendo que 8 de janeiro sequer foi uma tentativa de golpe, mas, né, há quase que um consenso de que ele provavelmente será condenado. E aí pessoas tentam tirar proveito disso, né, oferecendo para ele, imagino eu, né, arranjos políticos futuros em troca de promessas futuras de amenizar a pena ou colocar em prisão domiciliar. E aqui eu estou falando que eu consigo imaginar, tá? Porque eu não estou lá na casa do Jair Bolsonaro, não participei de nenhuma conversa nesse sentido. Mas me causa estranheza você querer, nesse momento, tratar de eleição de 2026. Falta muito ainda para a eleição de 2026, mais de um ano. Qual Essa é o agenda momento? da anistia, ela se Essa agenda da Eu queria anistia, só se perguntar sobrepõe essa agenda eleitoral de 2026, é o que o senhor está falando. Primeiro tem que se tratar desse tema, só para depois entrar em 2026. Mas é claro, porque a anistia, né, por uma questão de justiça, ela atingiria, né, beneficiaria não só os perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Eu falo perseguidos porque não só as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, tá? É muito mais gente. Por exemplo, o Alan dos Santos não tem envolvimento no Rio de Janeiro e está exilado aqui. A juíza Ludmila Lins Grilo, a mesma coisa, né? Até onde eu sei, Rodrigo Constantino também, para citar alguns exemplos. Então, eu não vejo o motivo pelo qual você tem que acelerar uma escolha de um candidato nesse momento agora. E a gente, sim, tem que tratar da pauta que é primordial para a gente virar a página do Brasil, que é a anistia. Se você for no Congresso Nacional, você vai ver que é quase uma unanimidade que os deputados não aguentam mais ficar falando de Supremo Tribunal Federal, pauta de liberdade, porque isso daí é o básico. É claro que um deputado tem que ter liberdade, é claro que as pessoas têm que ter liberdade. Para daí, então, você ter, dentro de uma normalidade, uma atmosfera onde você possa discutir geopolítica, energia, né, desenvolvimento do país, geração de emprego, relações internacionais e assim por diante. Então a anistia ela é essencial, não só para uma questão de justiça, mas também secundariamente para que a gente possa colocar as agendas que importam do Brasil adiante. Para finalizar, o PL está há 6 meses, o maior partido da Câmara tem uma pauta única, não é nem prioritária, é uma pauta exclusiva, que é a anistia. E permito também aqui, né, Neila e Andresa, falar com os internautas que a pauta da Câmara ela é feita não somente com base no Hugo Mota. Ele faz toda semana uma reunião chamada Colégio de Líderes, onde cada líder sugere 2 pautas. Há 6 meses, o maior partido da Câmara, liderado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, pede apenas uma pauta, que é a anistia. E por que ela não é votada? Tem que botar para votar, ainda que seja para perder, e tirar essa responsabilidade do Hugo Mota. Mas eu acho que tem votos para passar, porque mais de 300 deputados já assinaram um requerimento de urgência, o que é um bom termômetro. Então por que não votam a anistia? Esse é que é o grande ponto. Bom, falamos sobre o momento de falar sobre eleições e sabemos que lá no Congresso já existem bastidores e decisões que são tomadas baseadas nas eleições de 2026. Se agora não é o momento de falar em sucessão presidencial, qual é o momento, deputado? É depois do julgamento? O momento é o ano que vem, né? Por que a gente tem que tratar agora? Eu não vejo, porque é o seguinte, se o Bolsonaro puder sair candidato, ele será o candidato. Absolutamente todo mundo fala isso. Mesmo os governadores democráticos durante um evento da XP, né, o próprio Caiado, o Ratinho e o Tarcísio, todos eles falam, né, reconhecem que o Jair Bolsonaro é o maior líder nacional, da política nacional do país. Então, se houver anistia,
o Bolsonaro pode sim, né, tentar reverter a inelegibilidade dele e se sair candidato. Se ele não conseguir isso agora, enquanto ainda existe a possibilidade da anistia. É essa questão que não se encaixa na minha cabeça. Ou melhor, se encaixa muito bem, né? De existirem pessoas, mais uma vez não estou acusando ninguém, mas de existirem talvez pessoas aí nos bastidores tratando de enfiar uma faca no pescoço do Jair Bolsonaro, oferecendo benesses futuras, o que eu entendo que seria mais um daqueles acordos que você não deveria fazer, porque nunca são respeitados. E em troca, né, de uma benesse talvez jurídica, porque a gente não tem mais um tribunal jurídico no Brasil, o STF é uma corte totalmente política, em troca dessas benesses, que ele indicasse outra pessoa. Eu só consigo imaginar isso. Deputado, dentro disso, está correta essa informação de que houve um pedido para que os nomes do senhor ou dos seus irmãos não sejam testados em pesquisas eleitorais? Pegando esse raciocínio que o senhor colocou, né, de que esse não é um assunto prioritário para os senhores agora, isso tem a ver com essa notícia que saiu de que os senhores não deveriam ser testados, ou essa notícia é fake? Não é um assunto prioritário, mas eu não posso virar as costas, né? Quando começam a tratar disso, a gente tem que falar. Tanto que a pauta aqui do programa das senhoras. Isso daí, na verdade, ocorreu, eu sei que ocorreu no passado. No passado eu já vi isso daí acontecer, né? Eu chegar e conversar com meu pai, ele achar que era o momento adequado. Depois eu próprio, né? Isso daí foi ano passado ainda. Eu próprio falei, não, tira, porque agora ainda não é o momento. Depois voltamos a conversar, entendeu-se, né, que, olha, agora acho que é um momento que dá para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de teste, foi feito, fiquei muito feliz com o resultado, basicamente comprovou que o Jair Bolsonaro ele transfere mais de 90% do eleitorado dele. Isso coloca não só eu, mas tem a Michelle, tem o Flávio, tem outros atores que podem ser beneficiados com essa transferência de votos. E a estranheza que causa é o seguinte, é que no momento em que ele entra em prisão domiciliar, o nosso nome é retirado. Parece que existe, né, estão tirando do caminho todos aqueles que porventura possam ser candidatos antissistema. E isso, né, pessoal? O que vocês acharam dessa bomba que Eduardo Bolsonaro está fazendo a entrevista aí, trazendo ótimas informações diretamente da Casa Branca, né? Está interligado com a Casa Branca, Donald Trump e seus aliados políticos aí. As pessoas mais poderosas do mundo. Eduardo Bolsonaro está se tornando uma pessoa de um nível superior agora. E se ele fosse para a presidência de 2026, você votaria no Eduardo Bolsonaro? Deixe sua opinião aí. Comente Eduardo Bolsonaro 2026. Mas o Alexandre de Moraes aí, ele falou no vídeo aí, se ele viesse para cá hoje, se ele viesse dos Estados Unidos pro Brasil hoje, se ele encostasse o pé aqui, a PF ia bater certeza na porta dele. Isso não é perseguição política? Me diz o que é isso então, né, pessoal? O que é isso? Se não é perseguição, o que é? Pessoal, isso é... Vamos aqui em Conexão Política, esquece. Deixe sua opinião aí sobre o Eduardo Bolsonaro, se ele não tá fazendo um ótimo trabalho ou não tá. Cara, essa conversa aqui foram vazadas da PF aí. É normal, pessoal. Normal, pra quem já quem briga assim normalmente é quem mais tem uma interligação, né? Que normalmente a pessoa nem conversa uma com a outra. É as que menos o pai, assim, é o que menos tem aquele vínculo de pai e filho, né? Normalmente é isso. Aqui, eleições de 2026, Lula diz que disputa presidencial será polarizada e descarta a terceira via. A petista condiciona a reeleição e a saúde, critica governador Romeu Zema em entrevista ao Record de Minas. O presidente Luiz Inácio Lula se afirmou nesta quinta-feira, dia 28, que as eleições de 2026 serão marcadas pela
polarização sem espaço para alternativa de terceira via. Em entrevista à Record Minas, Lula diz que a multiplicidade em nomes no campo da direita pode favorecer o PT. Como não favorece, né? Como não favorece o PT, né? Se o pessoal da direita está sendo tudo perseguido, até o Congresso, não tem ninguém que não está sendo perseguido. A PEC aí de acabar um pouco com o poder dos ministros tem que ser aprovada. Não tem como. A direita tá com medo de ser falada e igual até o ministro, até o pastor Malafaia está sendo perseguido aí pela PF, pelo Alexandre de Moraes, quem que vai reerguer contra essa ditadura que está acontecendo no Brasil. Deixe sua opinião, seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos e até a próxima.